Jogos ontem, fechando a rodada 36 da Série B, que é a 17ª do retorno. No Newton Santos, o líder Botafogo venceu o Operário de virada por 2-1. Com o resultado, o Botafogo volta à elite do Campeonato Brasileiro em 2022 e isso merecidamente, mais do que merecidamente, uma grande festa. Em Brusque, o Brusque venceu o CRB por 1-0 com o tropeço do CRB. O Coritiba, vice-líder da Série B, garantiu matematicamente a vaga na Série A do ano que vem. O Brusque segue na briga contra o rebaixamento. É o segundo time fora do Z4 com 41 pontos e 12 vitórias. O CRB segue na briga pelo G4 a 2 pontos do Guarani, que é o quarto colocado. Em Londrina, o Londrina venceu a Ponte Preta 2-1, foi de virada. Apesar da vitória, o Londrina segue na zona do rebaixamento, é o primeiro dentro do Z4 com 41 pontos e 10 vitórias. A Ponte, ainda correndo risco de rebaixamento, tem 43. Nos aflitos, o Náutico fez 2-1 para cima do Sampaio Correia. O Náutico, apesar da vitória, não tem mais chances de acesso. O Sampaio Correia segue no meio da tabela, também sem chance de acesso e risco de queda. Em Goiânia, Vila Nova e Vasco empataram 2-2. O Vila tem risco pequeno de cair e o Vasco não luta por mais nada na Série B. Em Belém, o Goiás venceu o Remo 1-0 e voltou ao G4 no terceiro lugar, perto de confirmar o retorno à Série A. Já o Remo, com a derrota, segue correndo o risco de queda. É o primeiro time fora do Z4 com 41 pontos e 11 vitórias. 12:19. Legal, Brasil, 12:19, agora em Belo Horizonte, no pique, com o novo Rádio Esportes. Vem comigo, galera, com todo o timaço da Itatiaia. Dali, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde para quem nos acompanha também pela Itati Live, confirmando 12:20. Você leu aí, Milton, os resultados de mais uma rodada. E ontem o torcedor, depois daquela atuação de forma terrível contra o Vitória, o torcedor viveu os extremos na rodada, porque Brusque e Londrina marcaram gols nos minutos finais. E ficaram jogos pra noite. Vila Nova contra o Vasco e esse Remo aí que você leu, que nos últimos 9 jogos só venceu um, que foi o Cruzeiro na Independência. Então a derrota do Remo e o empate do Vila Nova contra o Vasco, esses resultados praticamente garantindo a permanência do Cruzeiro. Tem um risco pequeno de queda, mas teria que acontecer aí uma combinação nada provável de resultados para que o Cruzeiro chegasse até a zona de rebaixamento, sem contar que teria que perder os 2 últimos jogos contra o Sampaio Corrêa quinta-feira e contra o Náutico. Este jogo, dependendo agora da penúltima rodada, deve mesmo passar para o dia 26 de novembro, uma sexta-feira. Cruzeiro quer no Mineirão, até para aquela ideia se concretizar de uma despedida para o Rafael Sobis. Então é seguir planejando a temporada de 2022. E até para trazer os nossos comentaristas aqui para a roda, o Edu Panzi e o Alexandre Simões, no planejamento do Cruzeiro tem várias coisas para acontecer. Uma já foi resolvida, a permanência do goleiro Fábio, contrato renovado até o final de 2022. Falta a questão do Vanderlei Luxemburgo, que até deu um pronunciamento ainda lá em Salvador, tranquilizando, diz que está mais próximo de acertar a renovação, mas claro que tem pontos importantes ainda para serem ajustados. Agora, o elenco do Cruzeiro, ao que tudo indica, vai passar por uma grande reformulação. Primeiro, são vários contratos vencendo. Segundo, pelo segundo ano consecutivo, o Cruzeiro teve uma das maiores folhas salariais. Neste ano, no ano passado foi a maior. Neste ano perdeu para o Vasco. E os dois estão ficando mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um elenco caro e que não entregou mais uma vez o principal objetivo: acesso à elite do futebol brasileiro. E aí, no levantamento que a gente fez, eu e o Guilherme Pio fizemos um levantamento que está no itatiaia.com.br, com os vários contratos vencendo e jogadores também que voltam de empréstimo. Os contratos se encerrando: Norberto, lateral direito; Jean Vitor, lateral esquerdo; Léo Santos, zagueiro, está emprestado pelo Ituano; Rodolfo, zagueiro;
Joseph zagueiro, Ariel Cabral volante, Henrique volante, esse aí talvez tenha o contrato prorrogado até que fique apto a voltar a jogar, está no DM. Flávio volante, está emprestado pelo América. Giovani meia, Felipe Augusto atacante, o Sobs já anunciou a aposentadoria, então tá fora. Wellington nem atacante e o Keké atacante, que está emprestado pelo Tombense. Então vou até repetir do Panzi: Norberto, Jean Vitor, Léo Santos, Rodolfo, Joseph, Ariel, Henrique, Flávio, Giovani, Felipe Augusto, Sobs, Wellington nem Keké. Tira os Sobs aí da lista. E fora isso, tem jogadores com contrato vigente que também não entregaram muita coisa, hein, Panzi? Boa tarde. Um abraço, Samuel. É o seguinte, alguns jogadores que você citou o nome, eles não entregaram no Cruzeiro, mas entregaram em outros clubes. O Norberto entregou quando estava no CSA, o Marcinho entregou quando estava no Sampaio Corrêa e por aí vai. O Jean no Boa Vista. O Jean, exatamente, no Boa Vista. O problema está no Cruzeiro. Não adianta o Cruzeiro trazer o Léo Gamalho e ficar 3, 4, 5 meses sem pagar o Léo Gamalho. Não adianta o Cruzeiro trazer o melhor jogador do Botafogo e ficar 6 meses sem pagar o salário do cara. Então os jogadores saem dos seus clubes, que eles foram bem. E eu não posso ser incoerente, Samuel, porque lá em janeiro, quando o Cruzeiro foi buscar o Marcinho, quando foi buscar o Matheus Neres, o Matheus Pereira, eu falei, olha, o Cruzeiro tá indo bem ao mercado porque ele tá tirando os melhores jogadores dessas equipes na Série B de 2020. Só que os caras chegam aqui e aí o primeiro mês não recebe, o segundo, o quarto, o quinto, vê aquele problema todo na Toca da Raposa, é funcionário pedindo pelo amor de Deus, não tem dinheiro para pagar a luz. Ninguém rende dessa maneira. Não adianta você ir buscar os melhores na Série B se você não paga. Aí vai o Coritiba e busca um e paga em dia, vai o Goiás e paga em dia, o Botafogo se organiza, o treinador que não deu certo aqui vai lá e dá certo no Botafogo, dá certo no CSA. O problema tá no Cruzeiro. O problema é estrutural no Cruzeiro. O Cruzeiro pode chegar em 2022 e voltar a contratar os melhores jogadores. Se não pagar salário em dia, se não organizar a casa, se fora de campo o Cruzeiro não se reorganizar, não vai dar certo. Então o problema passa, Samuel, pelo fora de campo, pelo extra-campo do Cruzeiro. Não é de hoje, não. É desde a época que caiu. Porque caiu com um time bom, com um time bicampeão da Copa do Brasil, só que só fazendo lambança fora de campo. E aí, o Alexandre Simões, o Panzi até tocou nesse assunto. Um melhor exemplo do jogador que estava aí, não rendeu, e é um dos destaques da Série B, Regis, no Guarani. Impressionante. Exatamente, Samuel. É o maestro do Guarani, que vem numa arrancada aí em busca dessa classificação à Série A. A gente tira o Fábio da conversa. Qual referência o Cruzeiro teve, referência de jogador, nas 2 edições de Série B que ele disputou? Eu acho que tirando o Fábio, talvez Manuel do ano passado. E ano passado o Cruzeiro teve a 3ª melhor defesa da Série B. Só levou mais gols que a Chape campeã e o América vice. Esse ano é um desastre. Não é por causa dos 3-0 do Vitória, não. O Cruzeiro levou 43 gols na Série B desse ano. Ano passado levou 32. Os 32 que levou no ano passado, embora não tenham garantido o acesso, eles foram fruto de quê? Da liderança e da qualidade do Manuel. O que o Cruzeiro precisa é de encontrar referências para um time de Série B. Claro, o salário em dia, como o Panzi colocou, isso é básico, isso é fundamental. Mas mais do que isso, ter o jogador que comanda a defesa ou os jogadores que comandam a defesa, já tem o Fábio, precisa ali de um zagueiro, um lateral para poder exercer esse papel. E o Cruzeiro precisa, com urgência, de um fazedor de gols. O artilheiro do Cruzeiro na temporada, quem é ainda, Samuel? Matheus Barbosa. Saiu em junho. O Matheus Barbosa ainda. Saiu do Cruzeiro depois daquele jogo com o Remo, lá em Belém, no turno. E ano passado os zagueiros eram os artilheiros, né? O Manuel viveu um momento de iluminado no Cruzeiro, os gols do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro precisa, com urgência, de tratar essa situação. Não se consegue sucesso na Série B sem você ter jogadores de referência que carregam o time fazendo gol, comandando o sistema defensivo, comandando o meio. O Cruzeiro não consegue ter isso. O Regis é isso no Guarani, por exemplo, Samuel. Pois é, eu acho que vocês tocaram num ponto fundamental, essa questão de planejamento, de orçamento. E outra coisa, o Panzi, o jogador que vem pra cá, ele já chega com essa pressão toda de voltar o clube pra Série A, é tudo diferente.
E é sair, com todo respeito, você sai de um Sampaio, você sai de um time de menor expressão no futebol e vem pra cá pra encarar tudo isso. Então, se as coisas não estiverem dando certo na parte administrativa, no extracampo, dificilmente o campo vai mostrar algo diferente. Você até citou, por exemplo, Coritiba conviveu com salários atrasados, o Vasco conviveu e ficou. A pressão aqui é totalmente diferente. Não é de hoje, né? O problema do Cruzeiro é antigo e são muitos meses sem pagar salário. Eu acho que isso tudo reflete dentro de campo, tem refletido do Cruzeiro desde 2019, quando o time caiu. Agora, o Samuel, você citou vários nomes aí. Eu acho que o Giovani é um nome para ficar, para o Cruzeiro pensar com muito carinho. O Wellington Nem, é preciso que o clube saiba aproveitar ele fisicamente, porque tecnicamente, enquanto ele estava bem fisicamente, ele rendeu. Só que começou a usar o Wellington Nem rodada após rodada, ele estoura mesmo. Eu acho que um jogador tecnicamente para ser bem aproveitado na próxima temporada, mas para não jogar todas as rodadas. Mas o Cruzeiro precisa pagar o transfer ban, né? Porque não adianta mandar todo mundo embora se não puder Aí contratar. não vai ter time. A gente está analisando, fazendo toda essa análise, contando que o clube vai pagar o transfer ban para poder contratar. Exatamente. Espera-se muito aí dessa transformação em clube-empresa, mas a gente sempre fala aqui, não vai ser da noite pro dia. Tem aquele planejamento, já trouxemos aqui a informação na conversa que eu tive com o Pedro Mesquita, da XP Investimentos. Eles trabalham para que até março tudo seja resolvido, mas até lá o Cruzeiro vai ter que ter um planejamento, um orçamento para tocar toda a situação. Sobre os jogadores que estão voltando de empréstimo, Alan Ruschel, lateral esquerdo, está no América, tem contrato até o final do ano que vem. Rafael Santos, lateral esquerdo, esse tá fazendo uma ótima Série B pela Ponte Preta, tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. O Arthur Zagueiro estava no Brasil de Pelotas, tem contrato até junho de 23. Laércio é um atacante, foi da base, estava no Paysandu, tem contrato até o final do ano de 2022. O Ayrton, atacante, o Ceará tem até a opção de comprar, mas ele quase não está atuando, pode voltar também, tem contrato até o final de 23. O Vinícius Popó tem contrato até abril de 24. O Popó é um caso à parte, porque na base sempre arrebentou. O Goiás levou pro profissional, só que ele não teve chance no profissional. Aí ele tá jogando no Sub-20 do Goiás. É o artilheiro do Sub-20 do Campeonato Goiano da categoria. Então tá voltando também. E o Gustavo Risse, zagueiro, sempre foi de base. Tava no Austin Bold dos Estados Unidos. Tem contrato até 22. É mais um desafio que terá o Cruzeiro nesse planejamento. Primeiro precisa definir também, o Alexandre Simões, quem vai ajudar o Lucha a tocar esse projeto. Diretor de futebol, o Cruzeiro ainda não tem. Por mais que o Ricardo Rocha possa ajudar, outras pessoas da diretoria do Cruzeiro, mas tem que ter o diretor de futebol para fazer esse intercâmbio, recolocar jogadores no mercado, buscar outros, trocas, empréstimos, enfim, para tocar o planejamento. Exatamente, Samuel. Até porque o Cruzeiro vem tendo claramente dificuldade em tocar essa relação diretoria-atletas. A gente vai se recordar, no final da Série B do ano passado, não me recordo qual jogo, o Samuel com certeza vai lembrar, teve uma partida no Independência, quando ela acabou, o Rafael Sobis deu uma entrevista dizendo, se vocês soubessem de 10% do que acontece... Se não me engano, contra o Oeste. Exatamente, o Cruzeiro perdeu pro Lanterna, não foi isso? No Independência. Esse ano, a gente teve uma paralisação dos jogadores de 4 dias, porque eles diziam que não tinham satisfação em relação ao pagamento de salário. Então, isso colabora de forma decisiva para que o ambiente fique ruim. E aí a gente cai naquilo que o Panzi colocou, né? O salário atrasado com um ambiente ruim provocado pela falta de satisfação aos jogadores, pela insatisfação dos atletas. Agora, o transfer ban tá em quanto, Samuel? 9 milhões? Não, 15. 15 milhões? Antes fosse, Com 9. multas Nossa. e juros. São 2. É um do São dois. Arrascaeta, do defensor. O da Arrascaeta que é... Tem um de 9, né? E um outro... Não, é um de... quase os dois 7. É um do Riascos, que é um clube mexicano, que até mudou o nome, era o Monarcas Morelia. Agora é Mazatlán, se não me engano. E o Arrascaeta com o defensor. Então é muito complicada a situação. Porque é muito dinheiro, você se recorda, o Cruzeiro, para poder colocar em dia aí, foram menos de 10 milhões, né? Sim. Que teve para poder colocar salário, essa coisa toda. 15 milhões, isso é quase a cota de TV do Cruzeiro na Série B e o Cruzeiro não pega a cota normal, né? O Cruzeiro faz a opção pela cota com o pay-per-view, que é uma cota um pouco diferenciada. Eu acho que a dele gira ali entre 16 e 17 milhões. É muito dinheiro para a realidade atual do Cruzeiro e
vou te dizer, deixa a gente muito preocupado com 2022 do Cruzeiro, porque eu repito, o Cruzeiro não aprendeu com a Série B de 2020. O desempenho em 2021 é inferior e o time é pior. Ô Panzi, Ruschel, Rafael Santos, Arthur, Laércio, Ayrton, Popó e Gustavo Risse. E aí? Ninguém. No máximo, o Ayrton, que foi o cara que ano passado fez alguns bons jogos, rendeu, tanto que chamou a atenção de um time de Série A. Fora isso, às vezes a gente tem que ser duro. Fora esses nomes, nenhum deles, sinceramente. Pois é, então é o desafio que terá a diretoria do Cruzeiro neste planejamento, ainda precisando desse pontinho aí para garantir a permanência de vez na Série B, pensar o 2022, porque a gente já fala, se é preciso o Cruzeiro voltar o mais rápido possível, já seria agora em 2021. Para 2022 é que tem que voltar de todo jeito. O time treina à tarde na Toca da Raposa 2, é a reapresentação, quinta-feira, o duelo com o Sampaio lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão, penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no Rádio